Esperar. Boa noite, gente. Tá? Eu sou Yasmin Castro. Vim aqui a convite do Sebastião para poder falar um pouco sobre o mercado e argumentação no mercado de energia, tá? Então, ao longo, eu trouxe toda a introdução do que é energia renovável, o que é o mercado de energia, como que é composto, para justamente, se tiver alguma dúvida, eu vim sanar de vocês da melhor forma possível. Se vocês quiserem perguntar, levantar a mão para perguntar, trocar uma ideia, gerar um debate ao longo da apresentação, pode ficar à vontade. Eu acho que essa troca é muito importante, tá? E se quiserem ou deixar para o final, também é de excelência, tá? Vou começar aqui. Então, como dito, energia em transição, regulamentação e mercados no setor de energia, tá? Então, vou começar me apresentando. Quem sou eu? Eu sou Yasmin Castro, formada como técnica de sistema de energia renováveis na Firjan há 2 anos. Estou graduando em governança ambiental e sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas. Tenho experiência com radar regulatórios, com iniciativas como radar regulatórios. Participei da primeira mentoria da Ação Interligada, junto com a Rede MESOL e a GIZ, que é uma cooperação alemã. Sou voluntária na Rede MESOL. Atualmente também fiz parte de um lançamento de democratização a acesso de energias renováveis, tá? Foi lançado um e-book, uma cartilha e esses gaps que tem de oportunidades que não são falados, que eu também vou mostrar para vocês também terem a oportunidade de estar conhecendo, né? Então, acho que recentemente me tornei líder pelo The Climate Reality Project, que é um treinamento para me tornar líder de mudanças climáticas pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, tá? E aí, isso é um pouquinho da minha pequena trajetória, né? Porque eu sou nova, tenho 21 anos. Então é isso. Então, vou começar o que é o setor de energia, né? No Brasil. O setor de energia ele engloba todos os sistemas, empresas, instituições que constituem essa cadeia. Então, os componentes delas são a geração, a transmissão e a comercialização. A geração, né, a produção de energia, pode ser eólica, biomassa, solar, enfim, até mesmo petróleo, que é uma forma de produzir energia. E aí a transmissão são as linhas que transmitem, que fazem chegar até a gente, tá? Então, quando você olha na rua, vê um poste, aquelas linhas que estão ali são de baixa tensão, e quando você geralmente está viajando, você vê aquelas linhas maiores são de alta tensão. Então, é um dos principais componentes do nosso país, né? E aí, a distribuição, como eu falei, que é a baixa tensão, e a comercialização de energia, que todo momento a gente está comprando energia, por mais que no momento a gente, baixo consumidor, seja cativo, mas a concessionária em si, que é a Enel, Light, ela está comprando energia de alguma fonte geradora. Então é todo esse processo, tá? Se eu estiver falando rápido demais, você fala, Yasmin, dá uma pouquinho dessa desaceleração, tá? Então, eu trouxe também para vocês entenderem essa cadeia, os órgãos institucionais do setor de energia, do setor elétrico, né? Então, a gente tem aqui a CNP, o Conselho Nacional de Política Energética, CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e aí tem o Ministério de Minas e Energia e tem a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, tá? Dentro dessa cadeia, a gente tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz o papel de regulamentar o setor. E dentro deles, tem esses órgãos aqui, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e tem a ONS, tá? Então, a competência desses órgãos, né? Por que eles são importantes? Então, o Ministério de Minas e Energia é responsável pela condição das políticas públicas voltado para esse setor. Aí tem o Conselho Nacional de Política Energética, que é votado para passar essas políticas públicas ou até mesmo conversar com o presidente da República, tá? E aí tem o Comitê de Monitoramento, que eu confesso que eu sei que eu não conheço muito bem, que é pouco falado em si, mas ele tem a coordenação direta do Ministério de Minas e Energias, criado para acompanhar e avaliar a segurança energética, tá? Se vocês quiserem, também posso disponibilizar depois o material para vocês, fica a critério. E aí a gente tem, dentro dessas competências desses órgãos, dentro dessa cadeia, a gente tem
a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que faz parte de regulamentar esse setor. Tem a Câmara de Comercialização de Energia, tem a Empresa de Pesquisa Energética e tem o operador de sistema elétrico do nosso país, tá? Que é, inclusive, esse operador de sistema de extrema importância, quando a gente for entrar lá um assunto mais para frente. Eu trouxe para vocês o que para vocês entenderem o que é o sistema interligado no nosso país. Por quê? Para vocês entenderem como é a comercialização de energia, é de extrema importância entender o que é o SIM. Porque o Sistema Interligado Nacional é um facilitador de compras e vendas de energia. Por quê? Se você tiver uma usina de geração fotovoltaica lá no Nordeste, você pode comercializar para cá para o Sudeste ou para o Sul. Por quê? A nossa rede é toda interligada, é toda conectada. Então, o Sistema Interligado Nacional é um conjunto de usinas, linhas de transmissão, subestação e centros de controle, que formam uma única grande rede elétrica, interligando praticamente todos os estados brasileiros. Se eu não me engano, acho que o Amapá ou Roraima, que não tem acesso à nossa linha de transmissão, tá? E ele é responsável por gerar, transmitir e distribuir. Quem controla essa linha é a ONS, tá? E aí aqui eu disponibilizei o link do site, caso vocês queiram ver como é que é essas linhas de interligação. Aí eu trouxe para vocês também, em 2024, 2023 para 2024, eu fiz parte do primeiro radar regulatório do setor de energia. E aí tem todos os caminhos para você entender como que é o setor, desde a segurança, infraestrutura energética, segurança energética, pesquisa, desenvolvimento e inovação, enfim. Foi uma parceria, foi um desafio feito pela NGC, que é a maior plataforma de jovens, capacitação de jovens, junto com a Dinamo, que é um escritório de advocacia, se não me engano. E aí foi um grupo de jovens selecionados, eu fui uma delas, e aí foi um trabalho meio arduoso, do meu grupo até, para ser entregue em novembro e no próximo ano, em 2024, ser entregue lá na Câmara Federal de Brasília. Então eu pude estar lá, entreguei para as associações brasileiras, a Biosolar, Instituto de Petróleo e Gás e a Biogás, tá? Então o grupo que participou teve a oportunidade de estar entregando para as associações lá em Brasília, na Câmara Federal. Se vocês quiserem também ter acesso a esse e-book, só me pedir que eu possa estar compartilhando com vocês, que eu acho que é de extrema importância também, tá? E aí eu vim trazer também para vocês o que é transição energética, né? Eu gosto de falar, não gosto de adquirir transição energética, mas um adicionamento energético. Por quê? Em nenhum momento a gente vai deixar de utilizar agora, nesse momento, no presente, ou talvez até no futuro próximo, as fontes de combustíveis fósseis. Então, eu falo muito que é um termo de equilíbrio de emissões de CO2. Por quê? A gente vai estar balanceando aí até o momento de conseguir realmente atingir o net zero, que é zero emissões de CO2. Então, acho que é um período muito longo que ainda se deve construir. Tem a meta de 2050, mas a gente sabe que até mesmo com a COP30 a gente não conseguiu avançar muito com os acordos voltados para a transição energética. Então, cabe muito de cada país ter esses incentivos públicos, planejamento, para realmente estar de fato atingindo esse net zero. Então, é um processo de substituição gradual das fontes fósseis, como carvão, gás e petróleo, por fontes renováveis e sustentáveis, promovendo o adicionamento energético. Aí, como botei aqui embaixo, podemos ser chamado como adicionamento energético. Aí também engloba outras fontes de energias que estão cada vez mais crescendo no setor, como hidrogênio verde, biogás, biomassa, maremotriz, enfim. Infinitos fontes de energias para estar se aproveitando, ainda mais no nosso país, que é tropical, tem diversas maneiras de estar aproveitando a energia, né? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês também o que é a matriz energética brasileira, tá? A nossa matriz, o maior percentual dela é de renováveis e apenas 34% dela não é renovável. Aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês acham que energia nuclear, ela é limpa ou ela não é não renovável ou ela é uma energia suja? Ela o que vocês acham?
que ela é? A maioria acha que ela é suja? Acho que não é renovável. Não, renovável não se pode ser chamada, né? Claro. Mas. E aí? Quem acha que ela não é limpa? Levanta a mão. Maria. Quem acha que ela é limpa? Então, gente, a energia nuclear, ela é uma energia limpa, tá? Por que que ela é limpa? Porque ela não emite CO2 no processo dela da geração de energia, tá? Então, super apoia, claro, a usina Angra 3, que tá aí vindo aí com tudo. E aqui, alguma pergunta, alguma coisa relacionada do tipo? Nada? Enfim, as fontes de energias renováveis, como citei de algumas delas, eu trouxe elas como grande porte, grandes usinas e pequenos porte. Por quê? Nesse processo de microgeração de energia a grandes usinas centralizadas, a gente não pode descartar o papel das nossas microgeradoras, que tem bastante importância, tá? No nosso país. Então, eu trouxe algumas delas. Aqui é uma usina de grande porte de usina solar, aqui é uma residencial, aqui é eólica de grande porte, aí tá vindo já no mercado usinas de pequeno porte voltadas para usina eólica. E além disso, também se tem a usina hidrelétrica, que são as clássicas, né? E tem a MCH, Micro Central Hidrelétrica, que aí você faz um pequeno desvio d'água, que aí você consegue fazer essa geração de energia, tá? Aí eu trago até um adendo aqui, eu tive a oportunidade de estar indo lá na COP30, mas eu fui na Green Zone, não fui na Blue Zone. Se eu tivesse talvez me planejado um pouquinho, talvez eu teria até conseguido. Mas aí eu reforço novamente, muitas poucas pautas voltadas para a transição energética, voltado para energias renováveis. Ainda mais que a região norte é um lugar com regiões isoladas, onde também é maior a geração a fonte de energia que é de lá são os geradores de a diesel, não são de fontes de energias limpas, então lá é um dos principais lugares que emite CO2, apesar de ter a floresta Amazonas lá, tentando fazer esse equilíbrio, mas para aquelas regiões isoladas, as microcentrales elétricas, ainda mais são umas regiões ribeirinhas, seria super acessível e poderia também ter sido mais pautas trazidas, né, na Green Zone, para poder ter o entendimento da população e a conscientização do que é energia renovável e qual a importância delas mesmo, até mesmo para bateria, sistema off-grid, e teria como acoplar um sistema híbrido, tá? Então, aí eu trouxe uma cadeia do que os impactos das fontes de energias ela tem, tá? Então, ela combate a mudança do clima, a matriz energética, tá? Ela contribui para a matriz energética, ela também contribui para a segurança energética e também a economia e a energia limpa, que são os ODS que a ONU tem. A ONU ela tem uma agenda 2030, que é uma agenda de compromissos, e aí são são 17 objetivos, e um deles estão a ODS 7, que é de energia limpa e acessível, tá? E aí tem vários indicadores, tem vários tipos de formas para você estar tentando o incentivo e apoio de algumas empresas, ou até mesmo da parte pública, política, estar englobando e acelerando essas metas. Tá? Além disso, também tem a ODS 11, Comunidades Mais Sustentáveis também. Acho que é 11 ou 12. Enfim. Aí eu trouxe para vocês, né, o desafio, né, que eu fiz parte recentemente, foi lançado mês passado, em novembro. Esse mês ainda, desculpa. Da Repensar Energia, que aí lançou uma cartilha, um e-book, sobre as oportunidades de financiamentos para mudança climática. Às vezes ONGs ou pessoas ou até mesmo instituições
querem ter um financiamento para isso, mas não sabem como acessar ou tem mais dificuldade. Então, a gente trouxe alguns pontos que deveriam ser mais falados, mais facilitados para essas pessoas e como conseguir também esses financiamentos. Então, dentro desses documentos, se vocês quiserem, eu posso estar repassando para vocês também. Caso você conheça alguém que queira estar instalando energia solar, uma ONG, uma instituição, queira fazer algum projeto social, vocês virem ter esses acessos, porque se tem, é para todo mundo, mas não são muito bem divulgados, nem falados, tá? Ih, acho que isso aqui veio errado. Deixa eu desconsiderar isso daqui. Deixa eu ajeitar rapidinho. Mas a gente chega aqui numa pauta que é muito importante, que está diariamente presente no nossos dia a dia e que a gente não percebe. Ainda mais porque a gente vê muito no telhado dos outros, às vezes a gente não tem na própria casa e não entende a importância dela no mercado. Então, a transição energética e a geração distribuída, o contexto atual. Então, no contexto atual, teve um processo de regulamentação ao longo dos anos, para chegar até no momento que chega hoje. Então, um dos principais pontos da geração distribuída é a descentralização da matriz energética, tá? Que no caso, quando você tem uma usina de grande porte, é uma usina centralizada. A partir do momento quando você instala uma usina na sua residência, solar, ou a mini turbina eólica, ou MCH, você está sendo uma usina descentralizada, e aí você está injetando energia na rede, tá? E aí, pelo fato de você estar injetando energia na rede, teve um processo, 2022 para 2023, sobre o impacto da regulamentação. Por quê? Antigamente só se pagava a taxa de disponibilidade, né? E aí você estava gerando essa energia, injetando, consumindo, se pagava só isso. Só que aí, no ponto de vista da concessionária, isso trazia um prejuízo para ela, porque, não, você está injetando energia na linha de transmissão dela. E aí chegou com a 14.300, tá? Eu vou trazer como é que foi, vou explicar para vocês também. Mas com a Lei 14.300 houve um ganho de segurança jurídica, previsibilidade essencial para investidores e cidadãos para o desenvolvimento sustentável. Por quê? A 14.300, eu estou com um contrato aqui de assinaturas de energia que já existe. Tem uma gama de empresas que já trabalham com assinaturas de energia, ou cooperativa de energia, ou também locação de usina. Tá? Então eu trouxe para vocês estarem vendo, vou compartilhar aqui com o Carlos, e aí vocês podem estar repassando e vocês estarem entendendo mais ou menos como é que funciona. Teve uma brecha na 14.300, que aí se houve a permissão de estar comercializando energia para pequeno porte, ou para, enfim, você está vendendo mesmo energia e está ganhando dinheiro com isso. Então a 14.300 teve um grande ganho para isso, mas em compensação se houve vários boatos do tipo, quem estava na época acompanhando o setor de 2022 para 2023, sobre a taxação do sol, né? Não é a taxação do sol, é a taxação do fio da concessionária. Então, muitos integradores acharam que ia perder o mercado, só que na verdade fortificou o mercado para outras oportunidades, tá? E aí eu venho retrocedendo o que eu falei lá no início. A importância do sistema interligado. Se não tivesse esse sistema interligado em si, a gente não teria essa possibilidade de comercialização de energia fácil. A gente teria uma dificuldade maior. Porque como que a gente vai comprar uma energia lá do Nordeste e chegar aqui no Sudeste? Né? Não teria essa possibilidade. Então eu trouxe o sistema interligado, para vocês estarem entendendo e compreendendo de como realmente funciona o sistema de energia. Tá? Isso aqui foi um errozinho que eu trouxe para o outro, que é esse contrato que eu estou passando para vocês estarem lendo, vendo ao longo da palestra. Se vocês quiserem tirar o xerox, pode tirar também. Isso aí é de uma empresa que eu... Ah, peraí, um detalhe. Até esqueci isso aqui. Eu trabalhei anteriormente, antes de entrar na Fisjão, como instrutora RPCI, né? Eu trabalhei em dois escritórios, duas empresas ao mesmo tempo de engenharia elétrica.
Aí na parte da manhã eu atuava como assistente administrativa, na parte da tarde eu atuava como gestora, marketing, enfim, era 1001 funções na empresa de engenharia, nas duas empresas de engenharia elétrica. E aí, esse contrato era até da empresa que eu trabalhava, a gente estava querendo começar a trabalhar com o mercado de assinatura de energia, e aí eu guardei esse contrato, que já está começando a crescer muito no setor, tá? E eu tive essa oportunidade de chegar a trabalhar com esse processo de assinatura de energia. São empresas de grande porte, que tem várias usinas centralizadas, deixa eu passar aqui, que a gente, diferente do mercado livre de energia, a assinatura de energia, você depende um pouco da área da concessão da Light ou da Enel. Então, quando você tem uma usina lá, eu estou com uma usina lá de 75K, só que eu quero botar ela para uma cooperativa ou para assinatura de energia ou para locação. Então, você só pode vender essa energia para aquela área da concessão daquela concessionária. Então, se for a Enel, só pode ir para a Enel. Se você for para a Light, só pode ir para a Light. Se você for da Energisa, só pode ir para a Energisa. E assim vai. Diferente do mercado livre de energia. O mercado livre de energia você pode comprar de qualquer lugar, de qualquer estabelecimento, de qualquer empresa, que você vai ter acesso à sua energia, indiferentemente da área da concessão da concessionária. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, também para vocês estarem compreendendo como é que foi o processo, a transição energética de geração distribuída, né, o contexto atual. Então, começou lá em 2012, com o marco regulatório, que possibilitou as unidades consumidoras produzirem sua própria energia, tá, nos seus sistemas, na sua rede local. Aí a ANEEL, como eu falei, que é a empresa de regulamentação do setor de energia, ela adotou um sistema de net metering, que é conhecido como sistema de compensação de energia. E aí, todo excedente que a gente não consome na nossa usina, na nossa casa, das placas solares, que são aqueles períodos durante que a gente está trabalhando e tem pouco, só tem uma geladeira, uma televisão em casa, é compensado na rede. E aí, quando a gente chega à noite, a gente consome aquela energia. Então, a ANEEL, ela criou esse sistema para a gente, para poder estar tendo desconto durante a noite, podendo estar sendo registrado também durante a noite. E aí, não só isso, para ir acumulando os créditos, porque muitas das vezes a gente não acaba consumindo aquele total de energia naquele dia. E aí tem um período de 60 meses. Isso aí foi no passado, antes de 2022 para 2023. E aí veio a nossa querida 14.300, como eu falei, que foi um caos no setor para quem acompanhou, que trouxe mudanças significativas sobre o sistema de compensação de crédito. Então, ela teve uma alteração que impacta diretamente na viabilidade do investimento. Por quê? Tem uma graduação anualmente sobre a linha de transmissão PUS fio B, se eu não me engano. Eu já cheguei também a trabalhar um pouquinho com essa gestão de crédito, conta própria mesmo, da minha primeira usina que eu fiz. Eu já instalei uma usina, eu e meu colega de classe, uma usina de 15K. E aí eu fiz um período com minha cliente de acompanhamento de leitura de fatura. Acho que foi um período de 3 meses. E eu pegava ali e explicava para ela o que estava acontecendo. Confesso que agora eu não lembro mais como é que eu fazia isso, mas a 14.300 ela vai graduando conforme os anos vão passando. Acho que esse ano está no 24, podendo chegar a 100% em 2029. Só que aí, em 2029, é claro que ainda você vai ter um desconto de energia e tem a possibilidade de voltar como era antes ou diminuir esses percentuais, tá? Porque eu acho que, se não me engano, o prazo final é 2029. Então, eu trouxe para vocês, como expliquei, questão da simultaneidade também. A simultaneidade é quando você está produzindo energia e você está consumindo ao mesmo tempo. E o que você não está consumindo está injetando na rede, tá? Trouxe aqui uma parte mais técnica, que era um assunto que estava muito em pauta também, ao longo dessa revolução da cadeia da transição energética, voltado para a energia solar, microgeração, né? Que é a questão da inversão de fluxo, fluxo de potência, né? Então, o que é? Fluxo de potência, inversão de fluxo de potência, é a mudança na direção da energia, tá?
e no consumidor para a rede, o que determina o nível que pode prejudicar equipamentos, a rede, a qualidade de energia, enfim. Então, aqui, a gente tem um fluxo normal de energia, tá? Eu ia trazer até o... Tem um quadro, um gráfico, na verdade, chamado gráfico do pato, que é da ONS. E quando está gerando energia fotovoltaica, o gráfico, ao invés de subir, ele desce. Por quê? Aquela energia está sendo injetada na rede e outras pessoas estão consumindo aquela energia. Então, a ONS ela não consegue enxergar qual é a demanda de fato de energia. Aí eu acabei trazendo, mas vou explicar aqui o que é a geração normal, né? Então, tem a usina centralizada, tá, de grande porte, que aí tem a subestação elevada, tem a linha de transmissão, tem a subestação rebaixadora, e aí tem a distribuição, que vai para o grupo A, que é o grupo de alta tensão, e o grupo B, tá? É assim que é um caminho normal de energia. Então, quando você tem inversão de fluxo, é ao contrário. Por quê? Você lá, gerando energia, geralmente o maior pico de energia da placa solar é durante o período das 11, acho que 10 horas, dependendo do lugar, 10 ao meio-dia, 1 hora, 2 horas. E aí, geralmente, esse horário não tem ninguém nas residências, porque tá todo mundo trabalhando, ou tá indo buscar as crianças na escola, enfim. Então, quem está de fato consumindo essa energia? Se não tem ninguém no momento consumindo essa energia, não tem ninguém nas residências. Então, acaba tendo uma inversão de fluxo por isso, tá? Então, é quando tem, por exemplo, esse grupo A tem lá uma usina, mas não tem ninguém consumindo, aí revolta tudinho. Ou esse grupo B aqui também, tem lá uma placa solar, tá naquele horário, e aí a rede não tá apropriada para isso, tecnicamente, porque eles têm uma quantidade de corrente e de tensão a ser aceita, e se tiver um acúmulo de residências naquele lugar com várias placas solares, pode ultrapassar essa aceitação, né? Tem esse padrão da corrente de energia e da tensão, e aí podendo ter essa versão de fluxo, tá? Então, casa, aí vai atingir o transformador, aí vai atingir a distribuição, podendo atingir até a subestação. Esse problema, ele estava tendo muito lá em Minas Gerais, por conta da CEMIG, tá? Aqui, a Enel, a Light, são poucos casos voltados para isso. Muito raro, a não ser realmente que tenha um acúmulo muito grande de casos com energia solar e tal. Mas é muito... A Energisa também revoga por conta da questão de inversão de fluxo. Acho que só essas duas concessionárias que eu conheço. Tá? A Energisa só tem lá em Friburgo. Então, se vocês são técnicos ou engenheiros ou algo relacionado do tipo, vocês têm que ter mais uma precaução com essa concessionária. Antes de você realmente fazer a cotação, a compra do material, é melhor você fazer a homologação. Para quê? Para o cliente não venha perder esse dinheiro, porque a habilidade financeira, dependendo, é muito alta. Então, para não ter esse problema, dependendo das concessionárias, já que já tem esse conhecimento sobre, essa concessionária tem inversão de fluxo. Geralmente elas proíbem certo tipo de usina com inversão de fluxo. É melhor você se precaver antes de realmente estar passando, pegando o financeiro do cliente, né? Para até mesmo você não se sujar. Então, aqui eu trouxe a parte regulamentativa da inversão de fluxo, tá? A resolução da ANEEL 1000/2021 diz que a distribuidora deve ser necessário realizar estudos para avaliar o grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários em seu sistema de distribuição, tá? Assim, a inversão de fluxo de potência prejudica a rede quando gerado pelo consumidor, chega num posto transformador, transformação, no caso, transformador, ou no juntor alimentador da subestação. Aí a resolução atual para esse caso é a resolução de 1098, desculpa, /2024, que altera o artigo 73 dessa norma, que é estabelecimento de novos parâmetros para o estudo de inversão de fluxo, tá? Então, tem 3 situações quando você tiver esse caso de inversão de fluxo. Que é sistema grid zero, que não permite você estar injetando aquela energia na rede. O sistema fast track, que é o alto consumo local de até 7,5, tá?
é um modelo simplificado, que pequenos consumidores instalem em geração distribuída, e aí, se passar desse valor, pode vir ser recusado na homologação, tá? E aí, a simultaneidade, como eu trouxe, que é a questão de você estar consumindo lá a energia que você está produzindo simultaneamente, não deixando que a energia injete de uma forma menor naquela rede, tá? E aí, vou trazer também um mercado regulado agora para vocês, que é um mercado mais confiável, mais acostumado, que a gente já está inserido nesse mercado e a gente não sabe, tá? Então, é um ambiente no qual as distribuidoras compram energia através dos leilões regulados e fornecem aos consumidores cativos, que são a gente, tá? No caso, residências pequenas, comércio, parte da indústria. Então, quem cuida dessa parte é a ANEEL, tá? A homologação também, assim como no nosso caso de grupo baixo, são as concessionárias, no caso é a ANEEL, que fica cuidando, tomando conta dos leilões, junto com a EPE, junto com a comercializadora de energia, tá? Que é a Câmara de Comercialização de Energia, ela fica lado a lado com a ANEEL nessa situação. Por quê? Os leilões de energias, eles são previstos 5 anos antes, tá? Então, por exemplo, nesse momento aqui, estou fazendo uma estatística, a ONS pode ser, ou a concessionária, que eu vou precisar de um lastro. O lastro é o tamanho do porte da usina que precisa ter. De 75K, eu vou botar um valor, 1 mega. 1 mega. E aí se prevê anteriormente, e aí você faz um leilão. Ah, eu vou entrar nesse leilão de A5. Ou seja, daqui em 5 anos, se eu não me engano, que eu vou entrar. Entendeu? E aí eu vou estar. Ah, não, se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar. Você fica 5 anos atuando nesse mercado. E aí os contratos. Tô meio. Agora eu confundi. Mas é algum negócio do tipo. Que eu cheguei a fazer o curso de mercado regulado de energia na plataforma que eu vou compartilhar com vocês, que é muito boa, tá? Os contratos são de longo prazo, são em torno de 20 anos, 30 anos, 15 anos também, ao contrário do mercado livre, tá? E aí, como eu falei, tem segurança, tem previsibilidade, tem modelo tradicional que atende a população. A gente está inserido nesse mercado e a gente não sabe. E aí, eu trago para vocês também o mercado livre, né, para obtenção nesse momento ainda. Ano que vem a gente vai conseguir entrar, nós, Grupo B, vamos conseguir entrar nesse mercado e vai ter uma regulamentação com a abertura do mercado livre de energia para o Grupo B, C, que é o grupo de comércio, né? Então, o mercado livre de energia é um ambiente onde consumidores têm a liberdade de escolher seu fornecedor de energia, ao contrário do mercado cativo, onde só pode comprar distribuidora local com tarifas reguladas, tá? E aí, é possível para os consumidores de maior porte, com demandas de alta tensão, tem a liberdade de negociar contratos de energia diretamente com geradoras ou comercializadoras. No caso, você pode estar escolhendo, eu quero comprar energia com vocês de biogás, eu quero comprar energia da solar, eu quero comprar energia eólica. Enfim, você escolhe, lá você tem opções dentro da empresa que você vai comprar, da comercializadora. E aí você escolhe qual fonte de energia vai sair mais barato para você, qual vai ser o contrato de anos que você vai escolher. Enfim. E aí, o consumo para você poder entrar nesse mercado se não me engano, o convencional, consumidor livre, aí a carga a partir de 1K, 1000K, na verdade, KW. E aí o consumidor especial, você vai ter uma cartilha maior, de podendo escolher realmente, de fato, qual fonte de energia você vai poder comprar, que é o consumidor especial, que é a carga em torno de 500 kW e 1000 kW, tá? Aí podendo comprar energia incentivada.
Para vocês estarem atuando como agente comercializador de energia, a CCE tem uma prova, tá? Que você tem que ter pelo menos, acho que o primeiro grau não, a universidade, pelo menos graduação, para você estar de fato tentando virar um agente comercializador de energia. Aí tem todo ano, aí você se prepara, claro, tem cursos, aí você tem que ficar lendo as regulamentações de comercialização de energia, para você poder virar esse agente comercializador de energia. Por quê? Quando você se entra no mercado livre ou no mercado de alta tensão, você não pode simplesmente, eu e as minhas Castro Machado, vou lá na Câmara de Comercialização de Energia e falo assim, eu quero comprar um lastro de 1 mega para tal empresa. Eu não posso. Você tem que ser um agente autorizado pela Câmara de Comercialização de Energia. Então, se eu não me engano, tem todo ano a prova da CCE para você poder virar, tá? Aí você vai lá, estuda, é claro, para poder estar de fato passando e tornando um agente. São poucas pessoas que trabalham com isso, é um mercado totalmente fechado. Pouca gente sabe como é que funciona esse tipo de sistema de fato. E é uma oportunidade também de vocês estarem tentando ver ou entrar nesse mercado, se vocês gostarem de regulamentação, tá? E aí eu trago para vocês a abertura do mercado livre de energia para baixa tensão ano que vem, está prevista para agosto de 2026. O governo federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, definiu que o mercado livre de energia será aberto para todos os consumidores, inclusive de baixa tensão, tá? Como eu falei, residências e pequenos comércios, a partir de agosto de 2026. Isso significa que a gente do Grupo B, a gente pode estar participando agora do mercado livre de energia. A gente não precisa mais depender da concessionária para estar comprando a nossa energia, tá? Então, a gente pode escolher qual energia, como já acontece com grandes consumidores. Então, o Mercado Livre, acho que eu já falei isso. Acho que eu repetiu. Ah, tá. O mercado de energia é um ambiente onde consumidores têm liberdade. Ah, eu já falei. Aí eu trago um ponto importante, que eu também falei aqui, comentei durante esse período da apresentação, sobre a importância da análise da fatura, né? Você entender. Aí, por que é tão importante? Por que a análise de faturas e contratos de energia é tão importante para a alta tensão? Para a alta tensão principalmente. A análise das faturas em contratos de consumidores grupo A é fundamental para garantir eficiência técnica, economia e conformidade regulatória, tá? Por quê? Antes de você querer enquadrar ou querer vender um projeto fotovoltaico para alta tensão, você tem que entender qual é a modalidade tarifária, qual é a cor, né? Se é azul, verde, qual grupo ele está encaixado, tá? Se é a F, se é a A4, se é, enfim, infinitividade de As. Você tem que entender como é que é essa parte regulamentatória para você não prejudicar o cliente no final, tá? Então, enquadramento tarifário correto, identificar se a empresa está na modalidade ideal, que muitas das vezes as empresas não estão na modalidade ideal. Eu já tive uma oportunidade de pegar um caso desse, sem ser essas duas empresas que eu trabalhava. Na primeira empresa que eu trabalhei de setor de energia solar, uma empresa terceirizada da Petrobras chegou com a conta da tarifação de energia com a energia reativa altíssima, além da demanda contratada, que quando a gente chega no grupo a demanda contratada tem que estar de acordo com o consumo, porque se você ultrapassar, você gera multa. Então, eles estavam com energia reativa e demanda contratada totalmente equivocada, totalmente errada. Não estava mais de acordo com o perfil da empresa. Então, a eficiência energética e até um mercado que pouca gente trabalha nessa parte de análise tarifárias. Por quê? Pouca gente conhece e às vezes são pequenos detalhes que fazem a diferença na conta do cliente, tá? É como se fosse um laudo médico. Você pega lá, entende. Às vezes a empresa tinha um perfil anteriormente e aí passa a ter outro perfil por conta de trocas de turno de funcionário, enfim. E aí tá pagando automático, não sabe, acho que é aquilo tudo de consumo de energia mesmo, mas na verdade são excessos de multas, tá? E aí as penalidades são muito altas por isso. E aí, quando você entende também um pouquinho do mercado do grupo A, você entende a viabilidade para o mercado livre. Aí você compreende, né, o perfil
e você entra de acordo, ó, talvez o projeto fotovoltaico na sua empresa não seja tão viável quanto uma viabilidade para o mercado livre de energia. Então você pode ter uma maleável, né? Pode estar tentando negociar dos dois lados, seja eficiente para o cliente. Então, compreender o perfil do consumo para avaliar a economia, negociar melhor e planejar a migração com segurança, para não vir depois, por exemplo, o cliente que tem problema de energia reativa e alta demanda, ele não vem com mais multa quando tiver o projeto de geração fotovoltaica, por conta desse erro de falta de análise. E aí, às vezes, é o triplo, ele já está pagando o dobro, aí pode virar o triplo na multa na conta da energia do cliente. Tá? Como eu trouxe também, controle de energia reativa e fator de potência, detectar multas por reativo excedente, perdas técnicas, baixa eficiência. Essa análise ela orienta um pouco essa correção, tá? Eu acho que já está até no final já. Aí eu trouxe para vocês também algumas plataformas com cursos de capacitação no setor. Essa é a plataforma de curso que eu cheguei a fazer de comercialização de energia. Aqui tem vários cursos muito bons de gente renomeada no setor, tá? Aí você paga uma assinatura e você vai vendo os cursos lá. Essa daqui se chama Rede Energia. Aí eu trouxe também a plataforma EnergyC, tá? A plataforma EnergyC, ela é mais voltada para jovens de até 35 anos, que aí conecta a gente que está iniciando no setor com lideranças do setor já antigo e atual, e entender qual a nossa direção e também gerar debate, networking, trazendo pautas também do mercado, da atualização do mercado. Eu faço parte já tem 2023, 2 anos já, estou fazendo parte, eu super recomendo para os jovens. É de um amigo meu, inclusive eu tô aqui nessa foto aqui, lá em Brasília, na ANP, tô bem aqui. Enfim. E aqui também a ANEEL também tem cursos, tá? E a Câmara de Comercialização de Energia. Se eu não me engano, esses dois aqui são gratuitos, mas esses dois aqui são pagos. E aí eu reforço também, gente, deixa eu até lembrar o que eu ia falar, a importância do networking também nesse setor, tá? Eu acho que é de extrema importância a gente estar indo em eventos, posicionando, entendendo e compreendendo um pouco melhor como que é, tá? Ainda mais pelo fato de ser novo. E aí, próxima frase. A energia move o mundo, mas a forma como produzimos define o futuro que teremos, tá? E aí, sim, eu compartilho com vocês o meu LinkedIn, o meu WhatsApp, caso vocês queiram manter contato comigo, tirar dúvidas, ou até mesmo de eventos, enfim, qualquer coisa. Estou aí disponível. E é isso, gente. A gente pode criar um grupo e eu posso compartilhar. Pega o meu número aí, pega o número de todo mundo. É verdade. Enfim, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Acho que eu fui muito explícita, fui bem direta, bem precisa. Ela não transmite CO2, mas a biossegurança durante o material, embora não seja renovável, ele faz mal para a gente radioativo. Entendeu? Então, ele não libera CO2. Sim. Mas para a nossa biossegurança, a gente tem que pensar no ser também. Sei, é minha posição. Sim, sim. Eu acho ela muito especial. Realmente, ela é limpa. Mas para a gente, ele é péssimo. Tá. Em relação ao CO2. Em relação à radioatividade. Ela é limpa. Tudo bem, ela não é limpa, eu concordo. Não, mas aí eu trago 2 pontos, além de ser limpa. Com limpo, na verdade. Ela é limpa e traz segurança energética. Tá? Então, essas fontes de energia. A biossegurança, se você parar para perceber, o erro. Qual foi o erro que se teve de energia nuclear? Em algum lugar? Só o Chernobyl é uma exceção, tipo assim, de tudo. Mas se você parar para perceber.
Sim, Tem as coisas que não é tão nada assim, né? é claro. Que é abafado. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar. Não, a colocação está certa. Eu concordo. Sim. Ela é limpa, mas eu não concordo. Ela faz mal pra gente. Ela gera resíduos. Gera resíduos. Sim, claro. Gera Mas é resíduos. resíduos. Eu acho que não sei como. Não tem jeito. A redução de E CO2. Sim. É. E aí, o erro é muito, tipo assim, o erro também é muito baixíssimo, sabe? Aí, é que nem se a gente for comparar com perfuração de poços. Um erro ali também é prejudicial, entendeu? Então, acho que reforça o corpo da engenharia. Não, e não só, tipo assim, a falar assim, esses são radiativos, faz mal pra gente. Tá, faz mal. É claro, também é mineral também é escasso. Mas se fosse para pensar, ela não é nem 10% da nossa matriz energética. E ela só vai servir pra gente também como segurança energética. Por quê? Energia solar, energia eólica são intermitentes, são variáveis, entendeu? E aí, pode ser que um dia a gente tenha um dia, vários meses sem vento, a gente tá no fim do mundo, sem vento, sem sol, e aí o que vai restar? A gente não consegue viver sem energia. Entendeu? É, claro, atômico, mas, gente, todas as fontes de energias, elas não são renováveis. Não são. Sabe por quê? A gente está tendo um acúmulo de placa solar, daqui uns 10 anos a gente vai ter, e o minério do silício não é renovável, não tem como renovar ele, não tem como reaproveitar. Ele vira um outro material conforme ele vai se degradando. Aí o hidrogênio verde. E aí você vai instalar. Claro, aí você vai instalar ela. Mas aí eu trago também de novo, novamente, a perfuração dos poços. Porque os dois são prejudiciais. Aí, eu também trago outro ponto. Quando a gente vai fazer uma usina centralizada, a gente também desmata para poder colocar aquela usina ali. E aí, a gente também vê outra fonte de energia, que é de hidrogênio verde, que vai ter uma maior concentração lá no Piauí, que vai desmatar uma área. E ali, se for para pensar, Piauí, a região nordestina, é grande concentração de animais peçonhentos. Para onde aqueles animais peçonhentos vão? Entendeu? Então, todas as energias renováveis, elas têm algum tipo de impacto. É claro que isso vem de novo à tona da energia nuclear, que é perigosa, enfim, mas o corpo de engenheiros especializados tratando daquilo é eficiente. Aí também a gente vem trazendo o acúmulo de baterias, também, que talvez a gente vai ter. A gente vem trazendo também o acúmulo de placas solares, também vai ter. A desmatação do acúmulo para colocar energia solar. Aí a energia eólica tem impacto sonoro, tem impacto viário, tem impacto para fazer. Então, gente. Então. Sim. Fazendo aquele material que saiu, ele tem uma partida período. Não é mais eficiente para produzir a energia, né? Quem utilizar seria uma solução. Com isso vai diminuir. Também só fazer um reforço. E pessoal, só também fazer um reforço. Toda a energia polui, né?
gente está falando de É. renováveis, mas tem a questão do condicionamento, que a gente está comentando, né? Você Sim. tem um processo de condicionamento, aí você tem lá o módulo solar, mas caramba, quanto de energia foi necessário para produzir aquele módulo instalado? A questão do condicionamento de uma usina eólica, quanto de energia foi necessário, quanto diesel foi queimado para produzir terraplanagem? Aí você tem período de vida útil. No final, quanto de energia será gasto desde o condicionamento? Contabilizado no contexto do período de desempenho. E, assim, você tem essa parte da energia nuclear, tudo bem, teve a questão da utilização da energia, combustível fóssil para produzir. Mas quanto será emitido, contabilizando do início do comissionamento ao final? E daí começa a comparação. A gente pega uma térmica, né? A térmica ela está cobrindo O tempo todo, desde o início ao final. mas isso tem que ser contabilizado. Mas eu pensando que toda é comunidade. É. É porque ela tá bonitinha ali, com mais e outras menos, exatamente. Então é dentro desse contexto que ela colocou. A gente tem que ter essa sedimento para ver, poxa, mas durante o período de vida útil, qual é que vai emitir menos? Tem a questão do risco? Tem. Com certeza, a gente tem que contabilizar, tem que estar ciente dessa. Acidente desse nunca acontece. Mas a gente tem risco para acontecer. Risco existe. Risco existe. E a gente pensa também na minha segurança. Agora, um ponto fantástico, parece que você comentou no modelo de negócio do aluguel de usina, né? É. Aluguel de usina. Tem muitos colegas que estão trabalhando com isso. Locação de telhado também. É uma forma de ganhar dinheiro. Tem um Cássio que eu fui. Cássio está trabalhando, né? Você está fazendo instalação? Trabalha com aluguel ou não? Só instalação. Esses cursos que você comentou, eles são caros? Depende do. Sim, mas muito assim, a questão de valor. Esse daqui é em torno de R$ 200, R$ 300. Isso daqui varia muito do qual você vai seguir o ramo. Então, tipo assim, a assinatura, eu acho que é por assinatura. Você tem uma assinatura anual, acho que é de R$ 1.000, mas aí parcela, acho que vira 120, né? Por mês, 12 vezes. E aí você tem acesso a alguns tipos de assuntos tratados. Mas a NGCI foi o do Luiz, que eu levei lá pra Firjan. Essa daqui você tem network durante um ano, masterclass, é isso mais voltado para jogos. Mas essa daqui, esses dois aqui não são. Esses dois aqui não são. Esse aqui que é pago. Mas eu super recomendo. Vale muito a pena. Eu tive acesso a ele porque eu ganhei uma bolsa. E aí, tipo assim, quando você vira a chave e entende de fato como é o mercado de setor de energias realmente. Então, essa plataforma aqui, ela é surreal, de boa mesmo. Os materiais são estratégicos, são completos, são didáticos também e são precisos. Então, tem projetos de greenfield, projetos voltados para hidrogênio verde, tem vários assuntos que você nem ouviu falar e nem entende do mundo corporativo. E quando você chegar aqui, você vai entender como de fato funciona. Então, você vai trabalhar um pouco o mundo corporativo, realmente, políticas públicas, ou até mesmo dessa parte de como funciona a ONS com a Ministério de Energia, a ANEEL, a Câmara de Comercialização de Energia, de fato, quando vocês vão estar entrando aqui. São vários cursos com vários módulos, com várias coisas. Eu, por exemplo, nesse daqui, eu só consegui ele vai até o Mercado Livre de Energia. Aí eu só consegui finalizar completo o mercado regulado. E aí são vários tipos de leilões estruturante, leilões, enfim. Eu ia até trazer, eu tenho um caderno lá com material, eu ia trazer um pouco, mas foi um pouquinho corrido essa semana para mim. Mas eu super recomendo, vale super a pena, mesmo isso daqui. Inclusive, quando eu tiver oportunidade, eu mesmo vou pagar para mim também. Então, sabe aquela falta aquela falta de conhecimento que a gente sente falta no mercado? Ali tem. Entendeu? Até para quem trabalha em concessionária, enfim. Mais alguma pergunta, gente? Qual? Você cita a questão de
como regulamenta isso, como você trata a questão de geração de estruturas dos funcionários. Tem um ponto lá de acho que já passou. Então, eu tive uma experiência sobre isso, caso 3 anos atrás. Esse daqui, né? Uma experiência sobre o fluxo de investimento. Ah, tá. Aqui, ó, fluxo e potência, inversão de fluxo, e aí tem as normativas. Aí tem essa aqui com fast track. Eu ia falar um pouco da parte técnica. Sim. As profissionais de energia, elas possuem as suas normativas. Sim. E, por exemplo, eu tive uma experiência com a Light, nesse contexto de regulamentar uma geração distribuída dentro Homologação. da profissional, e eu tive que entender bem a norma da Light. Sim. E aí eu entendi o contexto qual ela de fato fez aquilo ali. E o Rio de Janeiro, em particular, como já foi a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil foi aqui, a nossa rede de distribuição de energia elétrica é muito antiga. Então, tem lugares no Rio de Janeiro que é rede subterrânea. Centro do Rio, Zona Sul, rede subterrânea. E não é uma rede radial. É uma rede que chama de rede network. Sim. Não, não é difícil, não. É tudo difícil. Você não deixa você colocar geração de espírito dentro do rede network. Só que o que acontece? A norma, ela cita isso. Só que ela não explica o porquê disso. Sim. Primeiro, como o meu trabalho era entender isso tudo, entender por que era assim, aí tive que fazer várias pesquisas no passado para encontrar o motivo de não ter sido desse tipo. Só que o que acontece? Esse problema não é só no Rio de Janeiro. São Paulo, região de São Paulo é assim, regiões de BH é assim, outras grandes cidades no mundo são assim. Então, assim, a sugestão que eu ia falar aqui é o seguinte: quando for trabalhar com geração distribuída, em rede de distribuição, pega a norma da concessionária local, estuda a norma da concessionária local. Para você não propor uma solução para o cliente e depois você vê que é esse tipo. Sim. Porque não vai conseguir implementar isso para aquele cliente. A concessionária não vai homologar de jeito nenhum a tua instalação. Então, dá uma estudada bem na norma para que você evite o teu parecer de acesso, né? Em algum momento acho que você falou isso. Da falei da Energisa, aham. Não, então, no Brasil, realmente é um ponto muito importante que eu trazer, que eu acabei esquecendo. A infraestrutura elétrica e a segurança energética, ela é muito complicada e muito fraca, entendeu? Ainda mais para essa demanda de energia que vai ter muita grande demanda de energia. Ainda mais pela concentração de data center que está vindo para cá, por conta dessa alta possibilidade de geração de energia. E aí, eu até comentei isso com meus alunos, que na parte eu dei aula de diagrama, né? E aí, para homologação de projeto, você tem que estar lendo de acordo com a concessionária, porque cada concessionária vai pedir alguns tipos de certos de informações. Então, é muito importante mesmo estar entendendo como, de fato, a concessionária funciona. Algum outro ponto, gente? Com alta tensão, você tem um agente que também é comercializador. Eu, como cliente de baixa tensão, eu vou poder negociar para proteger ou fazer Então, vou explicar como é que funciona. A empresa tem um agente dele. Assim como uma empresa solar, vai ter um cliente, vai ter vendedores e vai ter clientes. Então a empresa, vamos supor que é a Raizen. A Raizen é uma grande comercializadora de energia. E aí, tá lá, e você quer comprar a energia, você já é alta tensão. Você vai conversar com o vendedor, você não vai conversar com o agente. Porque o agente já fez o papel dele de estar comercializando a energia lá e regularizando essa parte com a Câmara de Comercialização de Energia. Provavelmente, com baixa tensão, é a mesma coisa. Assim como as usinas de assinaturas de energia já faz isso. Arruma alguém que é vendedor para poder chegar até o cliente e vender energia. Por quê? Essa parte burocrática já está toda pronta. Então, é meio que criar uns agentes facilitadores para essa venda de energia. Tá? Aí amplia esse mercado
para qualquer tipo de pessoa entrar. É claro, quem tiver mais conhecimento técnico vai poder conseguir vender para gente de alta tensão, vai poder vender com mais facilidade. Mas, em si, você não precisa estar comprando de fato com um comercializador de energia. O comercializador é empresa e a câmara de comercialização. Empresa, câmara de comercialização, preparando o quintal para realmente poder ter a ortoga da instalação da usina e poder funcionar. É. Vai ver o vendedor da TIM, ver o vendedor da Claro, ver qual é o mais barato. Está previsto. Sim. Então, a CEMIG, ela já está entrando no mercado livre de energia, como uma empresa comercializadora. A iGreen... Sim, a iGreen também já é presente aqui no Rio de Janeiro. Tem um colega, um conhecido meu que vende produtora da iGreen, tem também da Serena, que é o Gerson. Tem várias empresas que já tem aqui a área de concessão aqui da Enel, ou da Light, ou até mesmo lá de Minas Gerais. Achei até meio complicado ter a iGreen lá, porque Minas Gerais, a CEMIG é muito dominadora, né? Uhum. Ele não conseguiu me explicar muito direito, não, ela mas é isso que eu tô. É simples a assinatura de energia. Você não tem uma burocratização muito grande. Você tem que pegar, que nem o contrato que eu apresentei. São algumas brechas da Clause 1300, você pega, assina. Tem que ser na área de concessão daquela concessionária para poder realmente ter os créditos. E aí o grupo B consegue em torno de 10% a 5% de desconto na conta de luz. Não consegue muito além disso, né? Sempre essa faixa, quanto até mesmo no percentual do fio B. Senão a empresa ela acaba perdendo muito dinheiro em cima disso. Então, geralmente, se vocês forem alugar, né, fazer alguma coisa, tem que ter um grupo de estatística, tentar fazer uma estatística muito bem aplicada para você também não fazer com que o seu cliente não venha ter energia em algum momento, entendeu? Porque você vai estar com um grupo de clientes. E aí, querendo ou não, gradualmente também vai ter uma mudança no valor da tarifa, né? Então, querendo ou não, você vai ter que reforçar um pouquinho dessa parte da estatística para poder entender percentual. Um comparativo da tua. Um cliente que é do mercado cativo, ele liga, e aí pode ser de alta ou baixa tensão. Tá. Aí ele, sei lá, pensa em ir para o mercado livre. Tem algum estudo que cita qual é esse benefício, esse tipo prático, fácil, conselhário, ou outra história? Um estudo, que cita lá, ele teve benefício de conseguir economizar 10% da tarifa do valor dele no ano, 20%. E aí eu vou fazer agora um outro paralelo. Se ele coloca isso na geração distribuída, o que é mais benéfico? Ele ir para o mercado livre, ter uma geração distribuída, tanto no lado de alta tensão como no lado de baixa tensão. Tem algum estudo que você já viu que aborde sobre isso? Porque isso é um tema extremamente relevante para esse curso técnico aqui. Mas já visto que não tem esse estudo aqui. No PPC do curso não tem. Essa parte mercadológica, que é fundamental. O pessoal que está no curso técnico tem que saber isso. Não adianta você vender tecnicamente, você não sabe vender financeiramente. Sim. Entendeu? O pessoal tem que ter essa noção de análise de mercado. Se não souber, não vende o produto do cliente. Sim. Não vende. E eu sei assim, aqui não tem. Então, assim, eu acho que, pelo menos para deixar esse caminho norteador aqui, é importante, se você souber aonde tem esse estudo, para depois a gente fazer um trabalho estruturar isso para crescer. Aqui a gente fala a questão mais superficial, né? Mais focado na federação, a compensação de energia. Então, mas eu acho relevante essa inserção, né, de todo esse conteúdo.
eu acho que também cabe o senso comum, né? Quando você tem, a partir do momento, poucas pessoas têm conhecimento na parte de mercado livre de energia. Então, quando a pessoa não tem conhecimento, ela não pode compartilhar a proposta também. Então, quando você tem agora, vocês têm esse conhecimento de mercado livre de energia, vocês podem também estar criando um hub, se você for uma empresa, de com essas empresas que comercializam. E querendo ou não, você pode também virar um agente, um vendedor. Você ganha um percentual acima e vende para o cliente, repassa para o cliente. E você querendo ou não, você já vai ter uma noção do que é viável ou não para o cliente. Se pegar um cliente de alta tensão, o projeto vai ser em torno de R$ 300 mil, por aí. E aí cabe também, geralmente, cada empresa tem a própria estatística, vai lá uma estatística financeira, do ROI financeiro, lá, o payback. Você vai ter tal payback, você vai pagar tanto por mês nesse período, com essa geração. Quando a gente pega a proposta do mercado de energia, que eu já cheguei a ver uma vez, você tem você paga um valor, certamente, por mês. Então, querendo ou não, você já vai criar um censo aí, uma comparação, para ver essa viabilidade financeira para o cliente. Você vai saber e vai sentir a necessidade do cliente. Por quê? Como eu já trabalhei com a parte de vender projetos fotovoltaicos, muitas das vezes os clientes não têm condições financeiras de estar querendo realmente, de fato, projetar e instalar a usina solar. Então, muitas das vezes eles têm bloqueamento financeiro, tipo assim, entra lá para financiamento, não consegue financiamento, aí fica naquela estagnação do cliente querer e não conseguir. Então, é mais fácil você falar assim, olha só, já que você não consegue aqui nesse momento, com esse daqui, você não pula para esse daqui. Se você gostar, você fecha um contrato de 2 anos, 3 anos, e você pega, usa, e você vai juntando, já está economizando energia e dinheiro, e quando você tiver já com esse dinheiro imposto, você pega e instala na sua própria usina. Porque a viabilidade financeira, teoricamente, melhor, vai ser para o mercado livre de energia. Porque ele não vai ter um gasto de início muito grande financeiramente para poder estar instalando a energia. Ele já vai ter um desconto. Então, acho que depende muito da gente, a gente como pessoa, ver qual é a situação do cliente e falar que aquela situação ali é melhor. Por exemplo, não adianta nada a empresa tá lá com energia reativa, tá com energia com, sei lá, tá com plano de demanda e quer instalar uma usina fotovoltaica porque acha que vai baratear mais só por conta daqueles erros que ela não sabia que tinha. Aí talvez seja mais viável para ela, o financeiro dela, ao invés de instalar, às vezes nem tem espaço. Aí quer instalar por conta disso. E aí, será que vale a pena realmente pagar metade do valor, porque não vai conseguir instalar a compensação inteira da energia? Ou aquela pessoa consertar esse problema, instalar fotovoltaico, ou consertar esse problema e entrar no mercado livre de energia, talvez tenha um percentual maior para aquela empresa que não tem aquela área todinha de placa solar. Entendeu? É entender de uma cooperativa. Tem várias vertentes, ainda tem uma crescente nesse agora a geração híbrida, usando bateria. Sim. Tem esse vertente. Aí pode entrar mesmo. São várias possibilidades, são várias soluções. E assim, o curso aqui, o pessoal está fazendo curso, é fundamental ter uma noção do todo, e aí, claro, com estudos de caso bem claros, para nortear o pessoal, entendeu? Entender bem a operação, para poder decidir. Ele tem várias soluções aí, pô, tem aquelas faturas de conta ali, pô, eu fui lá, vi a conta, pô, não tem como mostrar essa ação, mas ele de repente pode comprar energia ali de uma cooperativa. Uma cooperativa. Entendeu? Ah, não, mas de repente ele é cliente de Cubê, agora vai ser liberado do Mercado Livre. Para ele, pô, será que para ele não é melhor? Vai ser, aí, não sei, aí tem que envolver alguém da CCE, alguma comercializadora, que vai faturar algum recurso sobre isso. E aí tira o poder deles. Eles não vão poder fazer isso. Vai ter que delegar isso para o terceiro, entendeu? Então são várias vertentes. É um mercado bem interessante, bem desafiador. Vou só complementar ele também, porque a gente vai para essa pergunta. Aí você entrou num ponto importante também, que aí tem a demanda fora ponta dos clientes de alta tensão. Uma solução muito boa também é fazer um cálculo específico daquela demanda fora ponta, pegar um smart meter,
analisar ali o ponto de consumo daquele horário fora ponto e fazer um arranjo de bateria para aquele horário, para não ter também o gasto de energia. Aí também, dentro desse setor aí de alta tensão, tem muitos tipos de tarifas, né? Porque a partir do momento que você está entrando também no setor de energia, de alta tensão, você não é mais a tarifação normal, você vira tudo G, entendeu? E aí você paga um outro valor, aí você tem que ver também de acordo com a demanda, aí é toda uma progressão. Aí talvez formas de soluções você pega e introduz como, por exemplo, o híbrido, consumo instantâneo, geralmente a empresa fica lá consumindo o dia inteiro. No momento que não estiver consumindo, põe a bateria para não ter esse custo de tarifação, ou extra, ou excesso de geração, que multa também. Enfim, são várias possibilidades. Pode falar. Boa noite. Oi, André. Uma coisa, o Mercado Livre, ele chega atrasado. Aham. Sim. Ele está com a perspectiva de abrir escalonadamente. Então, tá previsto o que eu estava lendo, 2026, tá previsto de abrir o mercado. Para todo mundo, grupo B e C. Só que pode ser, tá entre 2026 e 2028, tá? Então pode ser que ano que vem... Então, a gente tem a abertura do mercado para o grupo A. Não, o grupo A já tem. Então, Ah, tá. Já é aberto o grupo A. aberto. Sim. E você sabe como seria o processo de leitura? Esse processo de leitura, processo quando ele sai do grupo A e vai para o grupo, tem que ter uma adaptação. Sim. Você bota na hora chamada SMF, que é feita a leitura, a CE, e toda essa adaptação, às vezes, não custa assim, 100 mil. Bem claro. Ainda mais isso se tiver que fazer uma subestação. Aí o negócio fica pior ainda. Eu te pergunto, não sei se saberia me dizer, quando abrir o mercado, o pessoal em geral, como é que vai ser esse controle? Vai ter um consumidor vai ter que arcar com esse custo? Porque, dependendo do cenário, pode não ser interessante querer sair do cativo. Ou além, de você desenvolver isso que eu falei. O Mercado Livre está em constante alterações. Por exemplo, agora, a partir de acho que a segunda passada, o Mercado Livre já não pode comercializar energia renovável. Não serve mais como incentivo. Digo isso, o André fez uma colocação ali, se existe um estudo propriamente para a pessoa fazer uma avaliação, no sentido que não funciona, porque, por exemplo, hoje eu aluno zinco, tá? O nível de geração Sim. 75. Hoje, eu tenho cliente que não vai para o Mercado Livre porque não vale a pena. O custo que ele vai ter de economia, a economia que ele vai ter indo para o Mercado Livre vai ser menor do que eu alugando a GD para ele. Então, as coisas, elas evoluem muito rápido. Toda hora tem mudança. Por quê? Porque houve essa alteração na resolução que não se pode mais vender energia incentivada no Mercado Livre. E aí, para mim, isso ficou muito confortável. Porque a probabilidade que eu tinha de perder aquele cliente, sair do grupo, ele era abastecido por rede subterrânea. Quando ele é rede subterrânea, ele é AS. Ele pode passar para o grupo A, consequentemente, ele migra para o Mercado Livre. Eu já não tenho grande chance, eu não tenho probabilidade de perder esse cara. Por quê? Porque mudou esse lance do Mercado Livre. Então, assim, é muito confuso. Esse lance da bateria é caro, porque hoje você usa a rede como bateria. Então, eu acho que é um assunto extremamente complexo, técnico. Se a pessoa não souber, não vai saber digerir. Chegar lá, vou vender. Se não for treinado, muito bem treinado, esquece. Não vai entender. Se eu começar a falar de resolução do ponto, aí ele vira embora tudo. Então, vou voltar só a primeira pergunta. Você saberia como é que seria esse controle de leitura de relógio, que hoje é um SMF, para quem já está no Mercado Livre? Então, vou responder as duas. Você disse que não tem mais incentivo para renováveis.
Mercado Livre não tem mais. Vender energia incentivada como voluntário para o consumidor. Acho que segunda-feira isso acabou. Mas como é que essa pergunta ela se contradiz? Porque o Mercado Livre em si é para as energias renováveis. Deixa eu ver se eu entendi. As pessoas compram energia. Sim. Então, por exemplo, a Light. A Light. Não, a Light é mercado regulado. Mas ela compra no Mercado Livre. Tem. A Enel tem. Ela tem 12 tipos de compra Sim. que ela faz no Mercado Livre. Sim. Leilões, Itaú, Sim. diversas. Sim. O papel da Light é entregar para o cliente o que ela compra. O business dela é distribuição e transmissão. Sim. Então, ela não pode te vender. Mas como a gente está no aplicativo, Sim. ela tem que entregar isso que ela comprou. Isso Sim. tudo é bem burocrático. Ela tem um quantitativo para comprar. As pessoas falam, pô, a Light está perdendo dinheiro com quantidade de não. Pelo contrário, ela não perde nada. Mas, enfim. Mas aí eu posso entrar aí com você nesse assunto da Light ter comprado vários tipos de fontes de energia. Também pode vir pela falta do lastro. Ou seja, o consumo de excesso aumentou drasticamente o consumo de energia, por conta da alta demanda de produtos e equipamentos eletrônicos nas residências. Teve uma grande quantidade de gente comprando, largando gás, por exemplo. Sim, mas aí, mas olha só, a concessionária, ela tem que entregar, ela faz uma previsão. Sim. O lastro, quando falta lastro, ela tem que se virar para comprar. Por isso que ela entrou nesse sentido aí do Mercado Livre de Energia. Que ela tem que entregar energia para o cliente. Ela não pode perder. Então aí houve uma falta de lastro, uma falta de estatística por conta dessa alta crescente demanda de energia, apesar que da GD, da geração distribuída, está contribuindo, querendo ou não, para o sistema. Sim, correto? Esse outro assunto a ser desenvolvido. Aí. Deixa só Aí. Não, mas então. Aí terminando. Voltando ao assunto para a Câmara de Comercialização de Energia, não. Para as empresas que vendem energia. Eu já cheguei a pegar vagamente uma pessoa que chegou em mim com o contrato da Câmara de Comercialização de Energia, e aí varia de acordo com o cliente, de acordo com a empresa. Não necessariamente aquela empresa vai cobrar 100 mil reais para poder fazer aquele serviço da reinstalação, ou poder adequar o cliente para uma subestação aérea, ou instalar aquele relógio. Depende muito da empresa. Pode ser uma empresa que vai cobrar 100 mil reais, assim como você falou, e vai ter uma empresa que vai cobrar nada. Estou falando assim em termos, claro. É claro que vai cobrar alguma coisa. Mas isso aí varia para cada uma. A gente não pode falar assim, o custo não é viável. Não, eu estou falando em termos. São vários cenários. Estou botando um cenário como não é viável por conta desse gasto. Mas se for para readequar o sistema para o projeto fotovoltaico, para aquele cliente, ou se for até mesmo para a usina que é a assinatura de energia, dependendo, vai ter que readequar também o cenário. Então, mas você conjugou o termo, tipo assim, Mercado Livre é muito caro, mercado de assinatura de energia vai ser mais barato. E aí você também descartou a possibilidade do até mesmo o projeto fotovoltaico instalado naquela usina. E aí, os três cenários... O que eu quis dizer é que o Mercado Livre não necessariamente é uma opção muito boa. Sim, claro. Tem que ser avaliado. Porque o que era já não é mais. As coisas vão mudando. Sim. Aí eu volto a te perguntar. A leitura do SNF, que é feita para quem está no Mercado Livre, ela é uma leitura que normalmente o consumidor tem que pagar e ela é extremamente cara. Se abrir mercado para todo mundo no governo, você sabe como é que vai ficar essa situação? Provavelmente parceria com a concessionária. Porque o nosso medidor já é digital. Então talvez venha, porque não é tanta demanda para o Mercado Livre de Energia. Vai ser uma melhoração das assinaturas de energia. Provavelmente, porque a gente está falando de um futuro. Então pode ser que seja uma rede, no momento já existe essa venda dessa energia, uma assinatura de energia. No Mercado Livre, provavelmente deve ser essa assinatura de energia, só que você não fica presa à concessionária. Entendeu? Então é um meio de facilitar e talvez não venha ter tanto custo, porque provavelmente, se eles estão criando esse plano, aí a gente pode entrar também até no plano, acho que, se não me engano, deixa eu ver aqui quais são os planos. Isso tudo que está acontecendo hoje já foi planejado há muito tempo.
o Ministério das Minas e Energia. Essas políticas públicas são planejadas anteriormente. São planejados, são alterados constantemente. Sim, é claro, porque vai entendendo a dificuldade do setor e vai melhorando. A gente não pode estar num setor que está evoluindo drasticamente e deixar que, tipo assim, fique preso naquela norma. Não tem como. Aí cabe a associação, aí, tipo assim, cabe aqui também a gente entrar, cabe a associações, a gente ser um associado nas associações, para aqueles caras tá debatendo aquelas pautas que são importantes. Que nem, por exemplo, essa pauta que na Câmara de Conversão de Energia, esse MCMS é muito caro. Por exemplo, se você for um associado na Associação Brasileira, talvez você pode também levantar com um grupo de pessoas falando dessa pauta. Entendeu? Então, é um sistema, são vários núcleos, que eu chego até a comentar quando eu estou na sala de network, que às vezes esses núcleos ficam perdidos, que falta um centralizador. Por exemplo, no solar, o centralizador, que pouca gente conhece, é a Absolar. Entendeu? E pode estar facilitando esse papel para a gente lá no Senado ou na Câmara Federal, para poder estar regulamentando de fato, de acordo com o que as instituições e as empresas estão passando. Entendeu? Então, tipo assim, a gente vai vivendo e vai melhorando os cenários. A gente não pode ficar preso nesse cenário, que você falou assim, alterou, do nada. Mas pode ser que volte de novo. Por quê? Pode vir e não dar certo. Entendeu? Assim como, por exemplo, não tinha inversão de fluxo. Começou a ter inversão de fluxo. Por quê? Viu que não estava dando certo aquilo em certa área, por conta da falta de infraestrutura energética. Entendeu? Porque as redes são antigas, ou às vezes as redes são subterrâneas, e às vezes não dá certo. Por quê? A viabilidade e a segurança até mesmo da pessoa de fazer esse tipo de serviço não é seguro. Entendeu? Então, se você é da área, você tenta conversar com gente que já é especializada nesse setor, ou se torna um associado, para você estar de fato entendendo como está acontecendo a mudança no setor de regulamentação, que muda toda hora. Entendeu? Então, se você Você acha que os concessionários a concessionária. Então, você acha que a concessionária ela vai permitir isso sem ser que ela ganhe alguma coisa? Eu acho que ela não vai ajudar em nada. Ou ela vai atrapalhar totalmente lá na Câmara Federal, ou ela vai entrar com algum ponto, alguma coisa. Porque, tipo assim. Sim, claro. Eu entendi o que você só para a gente poder avançar, eu acho que hoje, no Mercado Livre, a concessionária, ela recebe um Percentual, Ela recebe percentual, ela não faz aquilo aí de graça. Entendeu? Vocês acreditam que no mercado de baixa tensão ela também não vai receber? Ela vai receber também. Entendeu? A questão é que a concessionária, ela vai, claro, ela também recebe por fornecer energia. Né? Ela não vai mais fornecer. Entendeu? Mas a infraestrutura é dela. Mas ela não recebe por venda de energia. Não, ela não recebe energia, mas ela vai receber. O fio B. Está usando a infraestrutura aqui. Sim. Então ela vai continuar recebendo. Sim, tanto é que ela tem já no mercado. Então. Porque para ela é muito mais cômodo do que ficar tendo trabalho de repassar quilowatt. O médico aqui tem que fazer uma troca. Porque quem vai. Quando você assina, não. A assinatura de energia você começa só a receber a fatura. Depende da empresa. Tem empresa que você. Sim. O desconto e tal, certinho. Então. Sim. Não, é porque o dele é Mercado Livre. Esse daí são assinaturas de energia cooperativas. Então, eu sou da área da concessão de energia. Então, porque eu nunca cheguei de fato a entrar de fato, ou chegar de perto, ver uma instalação de Mercado Livre de energia. A única coisa que chegou em mim foi um contrato ali, e como eu estava fazendo um mercado regulado, eu já entendi e expliquei pro meu colega, pro cliente, enfim. E aí, eu já sabia dessa informação que ele falou, que tem que trocar o medidor, porque querendo ou não, quem fica responsável pela injeção e pelos créditos é a empresa que está comercializando a energia. Então, ela tem que entender o perfil do cliente dela, entender qual é, vou falar o termo lastro, mas não é o certo, o lastro do cliente. Porque esse cliente não pode ter a falta de energia. Porque se tiver falta de energia, que ele foi contratado durante um período de 5 anos, quem vai poder processar é o cliente. E aí a empresa ela acaba entrando em cada vez mais furado. Porque, vamos supor, 10 clientes não teve essa compensação desse lastro. Então a empresa ela fica que nem ele falou, a Light fica entrando em vários leilões
Para quê? Para compensar essa energia que foi feito um estudo anteriormente, estatisticamente, prevendo o futuro, que não sempre é certo, mas muitas das vezes é certo, e aí para compensar a energia que foi gasta um pouco a mais. Então tem essa variação de mercado. Tem leilões que são mais. É porque eu não estou lembrando agora dos nomes técnicos. Mas tem leilões que você pode entrar com até 6 meses antes. Tem leilões que você só vai poder entrar daqui 5 anos. Eles falam A-6, A-5. E aí você vai poder entrar daqui 5 anos com esse pedido para compensação dessa energia que eles fizeram um cálculo de estatística voltado. Entendeu? Então, sim. O mecanismo tem que tomar um grande cuidado, porque você assume a responsabilidade de comprar um pacote de energia, entendeu? Então, como abrir a partir de agosto do ano que vem, você assume a responsabilidade, você, usuário final, assume a responsabilidade de comprar, sei lá, eu vou comprar durante 5 anos, 200 kWh nesse período. Você vai ter um abatimento na sua conta de energia, vai ter, mas a responsabilidade é sua. Então, se você, lá no final do quinto ano, vê que você vai gastar mais, você é o mercado de spot, chamado de mercado de spot, igual a bolsa de valores. A conta vai vir muito mais alta quando você for comprar energia no mercado de spot futuro. Então, é um risco que não é qualquer um que vai conseguir entrar nesse mercado livre. Tem que tomar muito cuidado. Não mudou isso aí, André. Até, não, Tem mas contrato que adianta. o mercado em alta tensão, no caso da forma sua, a gente não quando a partir de agosto de 2026, tem que adotar isso, e as empresas de menor porte, baixa tensão, que vão ter essa responsabilidade, de vocês vão ser os consultores dessas empresas. Provavelmente. Aí a gente volta para análise de tarifa, que é eficiência energética. Sobre isso que ele falou, eu estou até pensando aqui. Em 2023, eu fui chamada para falar agora para trabalhar com o mercado de energia, uma empresa. Aí vim aqui, quando ela falou, falei, para lá. A menina já mudou. Ela já não é mais mercado livre da empresa. Ela já é uma empresa e ela faz esse facilitador, ela reduz, ela tem condomínio, o nome é o mesmo, até ela saiu. Eu ia trabalhar como na área comercial, enquanto tu vê. Em 2023, ela estava chamando pessoas para trabalhar. Hoje ela está com a empresa dela, fazendo isso tudo que o mercado de energia está fazendo, só que melhorar. Ela já está entrando como cooperativa ou assinatura de energia. Ela faz até de carta, ela faz uma relação aqui, entendeu? Então, vê, se fosse tão bom, era só ela na época, para mim, você só vai trabalhar com alta tensão, porque o mercado de energia em 2023, nem 2 anos, também 2 anos. Ela me chamou naquela época que você conheceu. Uhum. Fiz entrevista, passei, e não fui trabalhar no mercado. Porque é cliente só de alta tensão e ela já saiu disso. Pode ver que ela está dentro do mercado, ela Ela acompanhando. Ela acompanhando o setor. É que nem eu falei, a 14 mil deu brecha para muita gente estar participando de fato do mercado. Não ao contrário, que todo mundo estava com medo já do mercado fechar, acabar. E não, por acaso gerou muita demanda, abaixou o preço. E aí a oferta melhorou muito, porque se for parar em 2012, um projeto de 10 placas era em torno de 35 mil, 30 mil reais, e hoje em dia um projeto de 10 placas é em torno de 8 mil, 10 mil reais, 12 mil reais. Por quê? Teve um fator contingencial que fez com a oferta, a demanda e a oferta gerasse, e aí abaixou os preços. Como ele falou, então é isso. Finalizamos, gente? Não, olha só. Mas eu tenho pergunta. Foi. muito bom. Obrigada. Obrigada. Tá. Material, né? Parabenizar você também pela palestra. Obrigada. De alto nível e a procura de admiração pelo cenário. Sim, as fotos continuem, né? Palestras, essa aproximação é muito importante. Tá? Tirar uma foto no final. É. Pode ser? Pode tirar do meu.